estudo e pregação do nosso irmão, do nosso pastor, lá no canal Tocha de Bênção, lá no YouTube. E eu só tenho a agradecer a todos os irmãos que estão fazendo parte, né? Graças a Deus a gente tem a tecnologia a nosso favor, usando de forma legal, né? Uma forma bem sincera, de uma forma transparente e compartilhando a palavra do Senhor, né? Compartilhando o Evangelho. E eu só tenho a agradecer ao nosso pastor e no começo dessa grande oportunidade a gente está fazendo esse trabalho, filmando ali os cultos, pregações, os louvores dos irmãos. E hoje para todos nós, né? Para mim também, para todos os irmãos, está sendo de grande utilidade essa ferramenta. E eu só tenho a agradecer ao nosso pastor que deu essa oportunidade. A gente está fazendo esse trabalho grandioso. Desde já eu peço aos irmãos que abram suas Bíblias no livro de Salmos. Livro de Salmos. Livro de Salmos, Salmos de número 1. Hoje aqui está o nosso amado pastor, aqui está a grande bênção do nosso irmão Reginho, está aqui próximo a mim. E o meu amado pastor aqui está... E o Reginho está sendo aqui meu auxiliar aqui em questão de... Tá vendo, né? Como é que está o enquadramento, como é que está a imagem, o áudio. Então tá tudo ok. Vamos dar continuidade ao grande culto de hoje. Salmo de número 1. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Porém será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos, porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Oremos ao Senhor. Maravilhoso Deus Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, toda honra, toda glória e todo louvor seja dado a Ti. Pai amado, muito obrigado por esse início de semana, pelo esse dia tão glorioso. O Senhor tem nos dado grandiosas bênçãos, meu Pai, em só nos acordarmos, Senhor, e ali estamos ali respirando, é uma grande bênção depois da nossa salvação. O calçar, o vestir, o alimento que o Senhor põe a cada dia, Senhor, nas nossas mesas, a gente só tem a agradecer a Deus por tudo mesmo que o Senhor tem feito em nossas vidas, porque o que seria de nós se não fosse o nosso Senhor Jesus Cristo em nossas vidas? Muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito, abençoando todo o Teu povo que aqui está reunido, Senhor, através dessa mídia social, acompanhando, Senhor, ali, esperançoso em escutar e alimentar cada um o seu Espírito Santo que existe no seu coração, meu Pai, da Tua Palavra Santa, Senhor, que aqui vai ser trazida, meu Pai. Pai amado, que a Tua Palavra, Senhor, venha ser ali uma semente plantada, meu Pai, aqueles que estão acompanhando, além dos nossos irmãos, aqueles que estão acompanhando também esse grande culto, meu Pai. Pai amado, eu te peço, abençoa o nosso amado pastor, toma ele nas tuas mãos, derramando bênção, Senhor, sem medida na vida do teu servo, que ele venha sempre, Senhor, nos ensinar a tua palavra em espírito e em verdade, Pai amado. Abençoa a nossa irmã Leninha, auxiliadora desse grande trabalho, sempre ajudando o teu servo, nosso amado pastor. Toma ele nas tuas mãos, e aqui o anjo da tua casa sempre venha, Senhor, trazer a tua palavra para todos nós. Eu te peço, Senhor, abençoa, Senhor, usa como vaso abençoador o nosso irmão Regis, meu Pai, que vai trazer esse grande estudo, Senhor, que ele venha ser a tua boca santa, Senhor, a falar o que necessita escutar os nossos corações, meu Pai.
Pai amado, muito obrigado, Senhor. Tira tudo aquilo na tua graça do nosso coração, perdoa nossas falhas, perdoa nossos pecados. Pois eu te agradeço por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, desde já, em nome de Cristo. Amém. E eu convido aqui o nosso amado irmão Regis, grande evangelista, para trazer esse estudo para cada um de nós, escutarmos aqui com ouvidos atentos e com o coração aberto a escutar o que ele tem para trazer para todos nós hoje à noite. Amém. Eu agradeço a todos os irmãos. Demorou, né? Deus. Boa noite, meus amados irmãos. Para mim é motivo de alegria e de honra, né? Ter a oportunidade de trazer a palavra de Deus para todos os meus irmãos hoje à noite, todos aqueles que estão assistindo aí através dessa mídia social, como o nosso amado irmão Mike frisou. E quem diria, né, que 30 anos depois a gente estivesse no templo de Deus, transmitindo a palavra do Senhor através da internet. É coisa inimaginável há 30 anos atrás, quando eu cheguei aqui na casa de Deus, né, quando Deus me trouxe. E eu gostaria de fazer uma oração agradecendo a Deus por essa hora. Muitos homens de Deus já tiveram a oportunidade aqui, como nosso amado irmão Frota, mais recentemente, no domingo, nosso amado irmão Igor, no sábado, nosso amado irmão Márcio, numa quarta-feira, e irmão Josué. E graças a Deus hoje chegou a minha oportunidade e eu gostaria de agradecer a Deus nesse momento orando. Ó Deus amado e Pai de infinita misericórdia, graças te dou pelo Senhor ter me concedido a bênção e a oportunidade de chegar no teu santo templo nesta noite para ministrar a tua palavra, meu Deus, para todos os meus irmãos em Cristo que estão acompanhando. Que o Senhor Jesus venha abençoar a todos. Ó Deus amado, nós te agradecemos porque em meio a tantas preocupações do dia a dia, tanta correria, o Senhor tem nos dado a oportunidade de expressar a tua graça em nossas vidas. E eu te agradeço, meu Deus, por essa oportunidade e te peço em nome de Jesus Cristo que o Senhor seja comigo agora e para todo sempre. Amém. Meus amados irmãos, eu convido a vocês que estão em casa, quiserem acompanhar, abrir a Bíblia no livro de 1 Samuel, capítulo 30, e nós vamos discorrer um pouco sobre esse capítulo aqui. Nós vamos meditar na palavra de Deus e nós vamos ver o quanto Deus cuida daquele que Ele escolhe. Nós sabemos que nós passamos por dificuldade, por adversidade, nós estamos passando por um momento muito complicado, não é? Isso é mundial, isso não é somente aqui no nosso bairro, no nosso estado, no nosso país, mas em todos os países. Mas nós sabemos e acreditamos e temos a certeza de que nós temos e que nós servimos a um Deus Todo-Poderoso, que nos chamou há muito tempo, desde o ventre de nossas mães, para que hoje, no presente dia, nós estivéssemos com Ele enfrentando dificuldade. E nós vamos discorrer aqui sobre a história do rei Davi, nesse capítulo 30 de 1 Samuel. O livro de 1 Samuel conta basicamente a história de Davi, não é? Se os irmãos puderem ler em casa, é muito bom, o livro de 1 e 2 Samuel. E nós vamos notar, irmãos, que a história de Davi realmente é muito linda no começo, não é? Um garoto cuidador de gado, de ovelhas no campo, que é ungido pelo profeta Samuel, mandado por Deus para reinar. E aí a gente pensa que ele saiu da casa de seus pais e foi diretamente para o palácio para reinar, para tomar conta do povo, e nós vamos ver que não foi bem assim para Davi, com Davi, como também não é assim na vida do servo de Deus. Às vezes as pessoas pensam que aceitar Cristo hoje, ou aceitou Cristo ontem, ou há muito tempo,
vai ter uma vida agora totalmente despreocupada, sem passar por nenhuma dificuldade, sem passar por nenhuma perseguição, sem passar por sofrimentos. E nós sabemos que não é bem assim que acontece na vida do povo de Deus. Então, nesta noite, nós vamos meditar na vida do rei Davi, que aqui ainda não era rei, né? Capítulo 30 de 1 Samuel. E o tema desse estudo, dessa meditação é: o povo de Deus também passa por adversidades. O povo de Deus também passa por adversidades. Vamos ler inicialmente o capítulo 30, versículo 1 ao versículo 5. Leiamos. Quando Davi e seus homens chegaram a Ziclag, ao terceiro dia, já os amalequitas com ímpeto tinham dado sobre o sul e Ziclag, e tinham ferido a Ziclag e a tinham queimado a fogo. Tinham levado cativas as mulheres e todos que lá se achavam, tanto grandes quanto pequenos. A ninguém mataram, tão somente os levaram consigo e foram o seu caminho. Quando Davi e os seus homens chegaram à cidade, encontraram-na queimada a fogo, e suas mulheres, seus filhos e suas filhas levados cativos. Então Davi e o povo que se achava com ele alçaram a sua voz e choraram, até que não houve deles mais força para chorar. Também as duas mulheres de Davi tinham sido levadas cativas: Ainoã, a Jezreelita, e Abigail, que fora mulher de Nabal, o carmelita. Meus amados irmãos, fazendo uma pausa aqui na leitura, nós vimos aqui que Davi, fugindo ainda do rei Saul, ele se alinhou com vários homens, né, homens ruins da época, homens não de boa índole, e é como se ele tivesse formado um exército seu, e ele saiu fugido da presença do rei Saul, e agora ele tinha feito aliança com vários outros reis, queria servir a outros reis, queria se juntar novamente com seu povo, mas não tinha oportunidade. 1 Samuel capítulo 30, versículo 1 a 5. O nosso amado pastor pediu para repetir aqui a leitura e espero que os irmãos tenham entendido em casa. 1 Samuel capítulo 30, versículo 1 a 5. Então, irmãos, voltando aqui, Davi fugiu, fez aliança com outros reis, tentou participar até de guerra com outros reis, né, como nós vimos, que ele tentou fazer aliança com os filisteus, tentou lutar juntamente com eles. Se vocês voltarem nos capítulos anteriores aí, mas ele e seus homens foram dispensados. E tinham dado a Davi, permitido a ele que morasse nessa cidade, nesse pequeno povoado chamado Ziclag. E agora Davi, cansado, juntamente com aqueles homens que andavam com ele, cerca de 600 homens, voltaram para descansar e com certeza procurar entender o que eles iriam fazer a partir dali. Mas quando eles chegaram até a cidadezinha chamada Ziclag, o que eles encontraram, irmãos? Tudo destruído. Destruíram suas casas, levaram o pouco que eles tinham, levaram a família, levaram tudo. E agora aqueles homens cansados, sem saber o que fazer, porque nós sabemos que é muito bom quando você tem um lar para descansar, você está ali com a sua família, mesmo embora enfrentando várias adversidades, vários problemas no dia a dia, mas quando você chega no seu lar, você tem um descanso, você vai conversar com a esposa, você vai falar sobre o seu dia, e ali você encontra um apoio, uma força moral, uma força espiritual também. Você vai falar de Deus, vai orar, vai se alimentar, vai descansar, repousar.
para que no outro dia enfrente outra batalha. Mas esses homens aqui, amigos e irmãos, encontraram somente a devastidão. Tudo devastado, tudo destruído. E agora não tinha mais a cidade para ficar, não tinha mais as esposas, não tinha mais os filhos, não tinha nada. E eu não posso imaginar o que Davi sentiu em seu coração naquele momento. Mas se fosse eu ficaria pensando da seguinte forma: poxa, eu era um jovem muito feliz, mesmo fazendo parte de uma família pobre, mas eu não era perseguido, eu não vivia afligido, e o profeta Samuel foi até a minha casa e me ungiu, dizendo que Deus tinha me escolhido como rei, e agora eu me encontro nessa situação. E às vezes, nós como crentes, nós também enfrentamos dificuldades e chegamos a duvidar do que Deus tem para fazer de melhor na nossa vida, o que Deus tem preparado para nós. Às vezes nós estamos enfrentando uma dificuldade agora e não queremos compreender, entender e aceitar que Deus pode estar nos preparando para uma bênção maior, porque nós vimos que isso aqui tudo serviu de preparação para Davi, um homem de guerra, um homem valente, um homem que não temia a nada, um homem realmente escolhido por Deus, provado em todas as circunstâncias, e agora se encontrava nessa condição. Então eles perderam o lar, perderam os bens, perderam a família. Talvez se fosse um de nós, esquecesse até de Deus. Mas nós vamos ver aqui no versículo 6, 7 e 8 o que Davi fez. 1 Samuel capítulo 30, versículo 6, 7 e 8. Davi muito se angustiou, porque o povo falava em apedrejá-lo. A alma de todo o povo estava cheia de amargura por causa dos seus filhos e das suas filhas. Mas Davi se fortaleceu no Senhor, o seu Deus. Então disse Davi a Abiatar, o sacerdote, filho de Ameleque: traze-me aqui a estola sacerdotal. Abiatar trouxe a estola sacerdotal a Davi. E consultou Davi ao Senhor: perseguirei eu a esta tropa? Irei eu alcançá-la? Respondeu-lhe o Senhor: persegue-a, de certo a alcançarás e libertarás os prisioneiros. Né? O povo agora, aqueles que andavam com Davi mundo afora, que lutavam juntamente com Davi, quando viram a destruição, ficaram furiosos. E nós vimos aqui no versículo 6 que eles já estavam intentando apedrejar Davi. Já tinham perdido, né, aquele respeito que tinham pelo Davi, que ele era o líder. Já tinham perdido aquele carisma, aquele sentimento de união. Agora eles estavam enxergando um Davi covarde, queriam lançar sobre Davi a culpa da perda de sua família, de seus bens, seus filhos. E Davi poderia muito bem ter ficado muito triste também e ter aceitado aquilo ali. Mas nós vimos aqui, irmãos, que Davi se fortaleceu no Senhor. Olha bem a palavra. Quando nós estamos passando por dificuldade, quando nós estamos passando por tribulação, é a hora, irmãos e amigos, da gente se fortalecer no Senhor. E quem está falando isso aqui para os irmãos não é alguém que sempre viveu uma vida esplendorosa, não, uma vida de abundância, não. Quem conhece a minha história aqui da igreja, como o meu amado pastor, há mais de 30 anos que sirvo a Deus, sabe muito bem das dificuldades que eu enfrentei, que muita gente dessa igreja
enfrentou e das dificuldades que nós ainda enfrentamos no dia a dia. Nós não estamos imunes a passar por nenhuma das dificuldades que as pessoas não crentes passam. Nós podemos perder um parente, nós podemos ficar muito doentes, nós podemos perder o emprego, por que não? Mas nós temos que ter uma certeza, que nós temos que orar, nós temos que se fortalecer no Senhor, porque Davi ele não desistiu. A Bíblia diz aqui, então Davi disse a Abiatar, o sacerdote, filho de Aimeleque, traze-me a estola sacerdotal. No final do versículo 6 diz que Davi se fortaleceu no Senhor, no seu Deus. E nós temos, irmãos, que a cada dia se fortalecer no Senhor. Todo dia nós enfrentamos uma batalha pela sobrevivência, pela continuidade do trabalho de Deus. Nós enfrentamos batalha para cuidar da nossa família nos caminhos de Deus, para continuar servindo a Deus. Todos os dias nós enfrentamos uma batalha, não é? Não é porque Deus nos chamou já há 10, 15, 20, 30 anos que nós não vamos passar por dificuldade, não. Todos nós passamos por muitas dificuldades aqui na terra, aqui nesse mundo. Mas o servo de Deus orou ao Senhor. No versículo 8, ele consultou Davi ao Senhor e perguntou, perseguirei eu esta tropa? Irei alcançá-la? Respondeu-lhe o Senhor, persegue-a, de certo a alcançarás e libertarás os prisioneiros. Davi orando a Deus. E no versículo 9 e 10 diz, partiu Davi, ele e os 600 homens que com ele se achavam, e chegaram ao ribeiro de Besor, onde alguns ficaram para trás, pois 200 homens estavam cansados demais para passarem o ribeiro, mas Davi e 400 homens continuaram a perseguição. Eles não tinham direção, para onde aqueles homens que destruíram suas terras, levaram sua família, tinham ido. Davi somente perguntou a Deus, Senhor, eu vou conseguir alcançar essa tropa? Eu persigo eles para resgatar nossas famílias? E Deus respondeu para ele sim. Irmãos, quando nós estamos passando por dificuldade, por perseguição ou qualquer outro problema, esse é o momento que nós temos que se chegar mais a Deus e perguntar realmente qual é o plano de Deus para a nossa vida. Às vezes o que acontece é que a pessoa, por causa de algum problema ou qualquer outra coisa, ao invés de se fortalecer no Senhor e procurar orar a Deus para buscar uma solução, para pedir a direção de Deus, se entrega totalmente e deixa que a vida lhe leve e não procura resolver a situação e acaba se perdendo totalmente e às vezes até se desviando dos caminhos do Senhor. Mas aqui Davi, cansado, ele e aqueles 600 homens, por isso que quando eles chegaram aqui perto desse riacho aqui, desse ribeiro de Besor, 200 deles já não aguentavam mais, porque a luta era grande. Eles tinham viajado cerca de 130, 140 quilômetros até chegar a Ziclag. Quando chegou lá, que estava tudo destruído, tiveram que pegar o caminho de novo para tentar resgatar suas famílias. Então aqueles 200 homens ali estavam destruídos mesmo fisicamente, mas 400 ainda continuaram com Davi, sem saber o rumo dos inimigos. Mas quando o homem ora a Deus, que busca ao Senhor, Deus providencia para ele uma direção. E nós vamos ver isso no versículo 11 ao versículo 16, a providência de Deus para Davi ali. Versículo 11 ao 16 de 1 Samuel, capítulo 30. Acharam no campo um homem egípcio e trouxeram a Davi. Deram-lhe pão e comeu, e deram-lhe água a beber.
Deram-lhe também um pedaço de pasta de figos secos e 2 cachos de passas. Comeu e voltou-lhe o ânimo, pois havia 3 dias e 3 noites que não tinha comido pão nem bebido água. Então Davi lhe perguntou: de quem és tu e de onde és? Respondeu o moço egípcio: sou servo de um amalequita, e meu senhor me deixou porque adoeci há 3 dias. Nós demos com ímpeto contra o lado do sul dos queretitas, contra o território de Judá e contra o lado do sul de Caleb, e pusemos fogo a Ziclague. Olha aí, Davi agora tinha ali nas mãos a pessoa que poderia lhe dar a direção de seus inimigos. Como Deus providencia, né? O homem disse que adoeceu, participou de toda essa destruição, de toda essa batalha, mas adoeceu, e seu chefe, o seu dono, lhe deixou para trás, né? Fica aí doente. E Davi encontrou esse homem, alimentou até que ele se fortalecesse, pudesse falar, e Davi lhe interrogou, e ele entregou tudo para Davi. Versículo 15, perguntou-lhe Davi: poderias, descendo, guiar-me a essa tropa? Respondeu ele: jura-me por Deus que não me matarás, nem me entregarás nas mãos de meu senhor, e descerei e te guiarei a esta tropa. Então, descendo, guiou. Os amalequitas estavam espalhados sobre a face de toda a terra, comendo, bebendo e dançando por todo aquele grande despojo que haviam tomado da terra dos filisteus e da terra de Judá. Então, Deus providenciou para Davi uma pessoa que o guiasse até aqueles inimigos. E Deus pode fazer também com cada um de nós, quando tudo parece estar destruído, perdido, não temos mais direção, Deus pode providenciar na nossa vida. Uma pessoa para nos ensinar a palavra, uma pessoa para nos confortar espiritualmente, porque às vezes, irmãos e amigos, na hora da adversidade, pode acontecer da pessoa ficar, digamos assim, de certa forma, perturbado, sem direção. Mas se orarmos a Deus, se orar a Deus, com certeza Ele vai mostrar uma maneira, seja ela mais absurda possível, de obtermos salvação, de obtermos ajuda. Salvação não no plano espiritual, mas em relação a alguma coisa material. Assim como Deus mandou esse egípcio aqui para ajudar a Davi. E do versículo 17 ao 20, a palavra de Deus diz: feriu-os Davi desde o crepúsculo até a tarde do dia seguinte, e nenhum deles escapou, senão só 400 moços que, montados em camelos, fugiram. Assim recobrou Davi tudo o que os amalequitas haviam tomado. Também libertou as suas 2 mulheres. Não lhes faltou coisa alguma, nem pequena, nem grande, nem os filhos, nem as filhas, nem o despojo. Nada de tudo que os amalequitas lhes haviam tomado, tudo Davi tornou a trazer. Também tomou Davi todas as ovelhas e os rebanhos, e os levaram diante do outro gado e diziam: este é o despojo de Deus. Olha aí. Antes os homens queriam lhe apedrejar, tinham perdido tudo. Mas o homem de Deus é forte. O homem de Deus, embora esteja passando por toda a adversidade, ele ainda tem forças para orar a Deus e encontrar o escape, encontrar a ajuda de Deus. Como eu falei antes, Davi, ele não foi tirado do seu lar e foi diretamente para o palácio. Não, ele sofreu, não é? A primeira fuga dele, se esconder numa caverna. E se vocês lerem, irmãos, se nós lermos o livro de 1 Samuel, diz que ele foi
ficar naquela caverna e depois se juntou com o que tinha de pior ali nas redondezas. Gente mesmo, a escória da sociedade da época, foram lhe acompanhar. Travou muita luta. E agora estava travando uma outra luta também muito grande. Mas Deus restituiu a Davi e aqueles homens em tudo. Vamos ver aqui no versículo 21 até o versículo 31. Chegando Davi aos 200 homens, que de cansados que estavam não puderam seguir e ficaram no ribeiro de Besor. Estes saíram ao encontro de Davi e do povo que com ele vinha. Aproximando-se Davi do povo, os saudou em paz. Então, todos os maus e filhos de Belial, os homens que tinham ido com Davi, disseram: visto que não foram conosco, não lhes daremos do despojo que salvamos, mas que leve cada um sua mulher e seus filhos e se vá. Disse, porém, Davi: não fareis assim, irmãos meus, com o que nos deu o Senhor, que nos guardou e entregou nas nossas mãos a tropa que vinha contra nós. Quem vos daria ouvidos nisso? Qual é a parte dos que desceram a peleja? Tal será também a parte dos que ficaram com a bagagem. Receberão partes iguais. Assim foi daquele dia em diante, porque o pôs por estatuto e direito em Israel até o dia de hoje. Chegando Davi a Ziclag, enviou do despojo aos anciãos de Judá, seus amigos, dizendo: eis aí para vós um presente do despojo dos inimigos do Senhor. Enviou-os aos de Betel, aos de Ramote do sul, aos de Jati, aos de Aroé, aos de Sifimote, aos de Estemoa, aos de Racal, aos que estavam nas cidades dos Gemelitas e nas cidades dos Queneus, aos de Ormá, aos de Corazã, aos de Atasse, aos de Hebron e a todos os lugares em que andara Davi, ele e os seus homens. O servo de Deus enfrenta as batalhas, enfrenta as lutas, e quando ele vence e recebe a bênção de Deus, ele também é justo. Ele também vê a dificuldade do seu próximo. Nós vemos aqui que eles enfrentaram a batalha, diz que foi no crepúsculo de um dia até o final do dia seguinte, ou seja, começou um dia pela manhã e foi até o final do outro dia em batalha, para poder resgatar suas famílias e para poder também reconquistar seus despojos. E além de seus despojos, ainda trouxe dos inimigos. E agora, aqueles homens ruins que andavam com Davi diziam: olha, os que ficaram lá no ribeiro de Besor não têm direito a nada. Recebendo as mulheres e os filhos de volta, pode ir-se embora. Mas Davi disse: não, nós vamos repartir tudo de maneira igual, tanto nós que fomos à batalha, quanto aqueles que ficaram lá no ribeiro de Besor. E assim foi feito. E quando Davi chegou a Ziclag, ainda mandou muitos bens, muitos presentes para todo o povo ali, porque o homem de Deus é assim, age dessa maneira. O homem de Deus, ele não é egoísta, ele não vai enfrentar as batalhas e vencer e no final querer a glória somente para si, mas ele também é bondoso em seu coração, ele é bondoso em sua vida. E assim, irmãos, Davi foi abençoado. E eu meditando nessa palavra aqui, que Deus, ele providencia tudo em nossas vidas. Quando tudo se parece perdido, quando nós não encontramos mais uma solução para determinado caso ou determinado problema, seja ele qual for, às vezes está desempregado há muito tempo: Senhor, tu não abre a porta de emprego para mim, eu nem vou orar mais, nem vou pedir mais. Às vezes um problema com o filho, às vezes também um problema, sei lá, no trabalho ou em casa com a esposa, não sei, mas Deus resolve tudo com a oração. A oração, a Bíblia diz, que move o reino de Deus. Se Davi tivesse aceitado a derrota,
tivesse deixado aqueles homens me apedrejarem, nós não estaríamos aqui hoje contando a história do rei Davi. Mas Deus tinha escolhido ele para ser rei. Não era para morrer ali nas mãos daqueles homens. Era para ser rei. Mesmo enfrentando lutas, enfrentando dificuldades, batalhas, guerras, pelejas, mas ele tinha que ser rei. E Deus escolheu a cada um de nós, irmãos, não para ser rei aqui nessa terra, mas para termos um lar com ele no céu. Então, mesmo que enfrentemos batalhas, guerras espirituais, perseguições, passamos por privações aqui nesse mundo, passamos por dificuldade, mas nós chegaremos à presença do nosso Rei, do nosso Deus. Não importa o que iremos enfrentar aqui. O mais importante é acreditarmos e sabermos que nós servimos a um Deus todo-poderoso, que nos prometeu e que cumprirá, porque as promessas de Deus, elas não falham para a nossa vida. Nós às vezes aqui queremos que tudo seja como num passe de mágica, mas não é assim. Nós enfrentamos dificuldade em tudo, até chegarmos à terra prometida, até chegarmos na bênção que Deus realmente preparou para nós. Saiba disso, irmãos, que todos nós enfrentamos dificuldades no dia a dia. E aqui eu aprendi com Davi, não com o rei Davi, que aqui ele não era rei ainda, né? Ele tinha sido ungido, mas ainda não era rei. E, embora enfrentemos todas as adversidades e perseguições, nós sempre temos a ajuda de Deus, e nós sempre iremos vencer. Não importa a batalha, não importa o tamanho da guerra, nós sempre seremos vencedores. Às vezes, a coisa pode ficar adiada por um tempo. Não é agora, Deus não preparou para agora, não preparou para amanhã, mas um dia a bênção chega, porque Deus, Ele é um Deus de promessas, é um Deus bondoso, misericordioso para cada um de nós. Deus continua abençoando a todo o povo de Deus. Peço a oração dos irmãos por mim, pela minha esposa, a irmã Jorina, pela minha sogra, já muito velhinha, já dando um pouco de trabalho, trabalha mais, né? Mas que Deus tem nos dado força para enfrentar essas dificuldades. Orem pelo nosso amado pastor, esse homem de Deus, que nos dá a oportunidade. Orem pelo irmão Maico, que, puxa vida, tem esse amor, essa dedicação de fazer esse trabalho. E eu sou muito grato a Deus. Eu sempre penso em fazer as coisas de Deus, porque no dia que eu não quiser fazer, Deus coloca o melhor do que eu para fazer. Sabia? No passado aqui nós temos dificuldade, não tem irmão para fazer, tem isso. Deus sempre cuida, sempre manda alguém melhor do que o que estava antes para fazer. Então eu sou muito apegado naquilo que Deus me deu para fazer. E eu sou consciente de que no dia que eu não quiser fazer, Deus vai me dar o melhor do que eu para fazer. Amém? Vamos orar agora para encerrar. Nosso amado pastor pediu. E mais uma vez peço a oração por mim, pela minha família, e orem uns pelos outros, porque a dificuldade ainda está tremenda aí, questão sanitária, né? Questão de saúde, mas que Deus tem preservado o seu povo. Amém, irmãos? Vamos orar. Amado Deus e Pai, graças te dou, Senhor, por essa oportunidade que o Senhor me deu de chegar no teu santo templo para ministrar a tua palavra para meus irmãos. Essa palavra que foi dada por ti, meu Deus, para mim, para o meu alimento espiritual. E aqui eu tive a oportunidade de trazer para cada um dos meus irmãos, para que a gente aprenda, Senhor, um pouco sobre as dificuldades que nós enfrentamos, mas que nós temos que ter certeza que, acima de tudo, nós servimos a um Deus todo-poderoso, Criador dos céus e da terra, aquele que nos resgatou, Senhor, do caminho ruim, do lamaçal de lodo, meu Deus, e nos colocou no caminho santo para te servir, e que logo mais, Senhor, nós estaremos contigo na glória. Não importa a dificuldade que nós iremos enfrentar aqui, nós nem conhecemos, Senhor, o nosso futuro aqui neste mundo, mas nós confiamos e servimos a um Deus que vai estar ao nosso lado, nos capacitando e nos dando força para enfrentar e vencer, seja ela qual for essa dificuldade. Ó Deus amado, cuida das famílias da tua amada igreja, abençoa cada lar, meu Deus, abençoa cada pai de família, as mães de família, os seus filhos, abençoa cada varão, cada senhora, os jovens da tua igreja, os adolescentes,
Abençoe meu amado pastor, esse homem de Deus que tem tido essa dedicação tão grande de fazer a tua obra. E que o Senhor abençoe juntamente a sua esposa, a irmã Leninha, suas filhas, seus gêmeos, seus netos. Ó Deus amado, derrama da tua graça sobre a vida dele a cada dia. Assim também te peço por mim, pela minha esposa, irmã Joinha, que o Senhor venha abençoar cada um de nós ali, aquela casa, nossos filhos, minha sogra, meus pais, meu Deus, irmão Antônio, irmã Celeste, que são doentios, meu Deus, já são de idade avançada, que o Senhor também guarde e proteja eles, como também meus irmãos, meu Deus, principalmente aqueles que ainda não são crentes, que o Senhor um dia venha tocar em seus corações e venham a ser convertidos por ti. Abençoe meu amado irmão Mike, sua esposa, que está esperando para o filhinho, e o seu filhinho Levinho, meu Deus. Esse homem de Deus continue sempre firme, cuidando e zelando pela tua obra, pelo seu lar. É o que eu te peço, olha e agradeço, em nome de Jesus Cristo. Amém.